Vamos para a nossa segunda metade do assunto de hoje sobre a leitura e o estudo. E eu gostaria de começar essa parte falando de um texto bíblico, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nessa instrução de Paulo, a gente lê assim: não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, exercite-se na devoção. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nesta vida, mas também na vida futura. Olha que interessante a visão de Paulo sobre a devoção. É algo que exige da nossa parte o exercício, colocar a nossa energia, e ele compara com o exercício físico. Paulo gostava de fazer essa comparação. 1 Coríntios capítulo 9 tem uma das mais lindas comparações que Paulo fez sobre a disciplina da vida cristã com a disciplina de um atleta que corre nos estádios ou do pugilista. Ele usa as duas imagens, da corrida e do pugilismo, para falar da sua jornada como discípulo de Jesus e a disciplina que nos é exigida. Então ele gostava de fazer essa comparação, né? Assim como o texto de Hebreus que a gente leu na segunda-feira também. Então a ideia é realmente a do exercício. O verbo grego que está aqui como exercite-se, no texto original é o verbo que deu origem à palavra latina e depois à língua portuguesa de ginásio ou ginástica, né? Então é a ideia de realmente um exercício que um atleta está fazendo em uma academia, em uma atividade ao ar livre ou coisas do tipo, né? É algo que se faz, né, com um objetivo claro e assim por diante. Então o exercício na devoção, o exercício na vida de piedade é algo no qual você deve colocar o seu esforço disciplinado, intencional. Por quê? Porque isso é o que nos gera a vida, não somente hoje, mas seus resultados ecoam por toda a eternidade. Então é algo que nos traz o benefício para a nossa vida hoje, mas também o benefício para a nossa vida futura. E aí logo na sequência do texto, lá no versículo 13, ele escreveu assim: até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública, né? No texto original não tem o pública, na verdade é que se deixa só leitura, a gente já imagina a leitura como é para nós hoje, a leitura individual de cabeça baixa lendo um texto, mas a leitura comunitária era uma parte vivencial das comunidades cristãs, quer dizer, eles recebiam as cartas de Paulo, por exemplo, eles tinham a leitura que faziam dos textos do Antigo Testamento, e a maior parte da população daquelas comunidades não eram alfabetizadas, não tinham a capacidade de ler, então era necessário que estas leituras, né, fossem sempre públicas, audíveis e assim por diante. Então esses textos de Paulo, eles foram primeiramente ouvidos por essas comunidades, né? Então o processo de leitura que oraliza, né, em voz alta, para que as pessoas tivessem um acesso a esse conhecimento também. Mas é interessante, chama atenção para esse ponto, né? A importância que a leitura das Escrituras, o encorajamento, que é trabalho do Espírito Santo na vida da igreja, então aquilo que não nos deixa, né, a desistir, falhar, esmorecer e assim por diante, mas este encorajamento é necessário. Por quê? Nós estamos falando de atividades disciplinadas, exercite-se na devoção, e lá para frente ele vai falar isso aqui: dedique-se neste processo à leitura, dedique-se ao encorajamento, dedique-se ao ensino. São atividades que tendem, tá? Isso não é uma regra, mas tendem a nos gerar um certo desconforto ou até mesmo um ocasional desânimo. Quem aqui já ouviu uma palavra como a do Caleb ontem, cheia de energia, super clara, motivado ali sobre a atividade de oração de Jesus, e aí falou assim: é isso aí,
partir de agora, vida de oração. O negócio vai ser esse. Todo dia eu vou orar. E aí, olha, inclusive, Caleb, eu vou chegar em casa hoje, umas 11 horas, e eu vou orar por meia hora. Aí não consegue ficar 3 minutos. Aí no dia seguinte fala, não, é que hoje eu já estou cansado, amanhã eu vou acordar cedo, vou acordar meia hora mais cedo, vou ficar meia hora orando. Aí não consegue fazer. Aí vem frustração, vem desânimo, vem sentimento de culpa, vem incapacidade, vem um monte de coisa. No outro dia você já nem considera mais orar. Você já vai fazer o que o Caleb falou da pesquisa que ele mencionou ontem, que aí você já vai fazer o que você voltava a fazer mesmo, acorda e vai direto para as redes sociais. Ver o que está acontecendo no mundo do Instagram e assim por diante. Não é? Ora, gente, nós estamos falando de algo que precisa de perseverança. É algo que precisa de encorajamento. A prática da disciplina exige isso de nós. Certo? Perseverança é um componente da vida disciplinada. Não adianta nada eu colocar na agenda e cumprir um dia. Eu tenho que cumprir todos os dias. Eu tenho a necessidade de perseverar. Para que isso aconteça, nós podemos sim contar com o nosso empenho intencional e disciplinado, contar sim com o papel encorajador e auxiliador do Espírito Santo, mas tem um outro elemento no processo disciplinar, das disciplinas espirituais, que nos ajudam muito. Uns aos outros. Uns aos outros. Percebe? A leitura das Escrituras, o ensino das Escrituras e o encorajamento tem a ver com a vida comunitária de Timóteo. Então, este encorajamento nós não encontramos apenas dentro de nós mesmos na nossa perseverança. Não encontramos somente na ação do Espírito Santo ao nos encorajar, mas encontramos também no nosso irmão e na nossa irmã. Para sermos também os seus encorajadores neste processo. A carta aos Hebreus fala de nos encorajarmos mutuamente, de estarmos juntos em um processo. Precisamos disso. Precisamos do encorajamento mútuo. Então, uma coisa legal para a gente começar esse processo: escolha, fale, converse com irmãos e irmãs em Cristo Jesus que aceitem assumir com você uma parceria de oração e de leitura. Percebe? Se disponham a, não precisa estar juntos no mesmo espaço, é a tua disciplina espiritual, mas é bacana a gente saber que naquele mesmo momento tem uma outra pessoa começando aquele processo com você. E não tente começar com meia hora de oração ou meia hora de leitura da Bíblia, você está pedindo para desistir. Você está pedindo, pelo amor de Deus, eu quero nunca mais ler a Bíblia. Então tente começar com 1 hora de leitura. Vai dar errado. Se esse é um processo que ainda não existe na sua vida, comece aos poucos. Dedique-se a um tempo menor, mas já vai estabelecendo o critério de que este tempo vai aumentando ao longo dos dias. Comece com 5 minutos de oração, que seja, se você não tem ainda uma vida de oração, que sejam 5 minutos. Tente separar 5 minutos da tua manhã, 5 minutos da tua tarde, 5 minutos da tua noite. Além das orações prontas do café da manhã, do almoço e da janta que o Caleb brincou, separe intencionalmente aquele tempo e aquele espaço para a oração. Faça o mesmo com a leitura da Bíblia. Separe um tempo para isso. Dedique, exercite-se na piedade, dedique-se à leitura. São 2 movimentos necessários a serem colocados para dentro da nossa vida. E aí eu quero, para a gente já ir para o final, olhar para 5 estações da leitura devocional. A leitura devocional, ou lectio divina, como ela é conhecida, é um tipo de leitura muito específica da Bíblia. Ela significa uma leitura para a transformação. Essa é a ideia central do método da Lectio Divina. É uma leitura para a transformação. Lembra que a gente falou que a transformação é o objetivo? Nós trabalharmos na transformação do ser humano, se nós como igreja quisermos servir de guia para o nosso mundo, para o nosso contexto. Se quisermos exercer a nossa função sacerdotal neste mundo, precisamos investir em primeiro lugar na nossa transformação interior.
Esses dias a gente estava conversando na reunião dos pastores sobre isso, né? sobre o ser pai, sobre o ser líder dentro de casa, sobre essas coisas todas. E isso vale para todos os nossos papéis na sociedade e na família. Sermos melhores maridos, sermos melhores pais, sermos melhores mães, sermos melhores profissionais, né? Aonde tem que estar o nosso foco para alcançar isso? Sermos melhores como seres humanos, qualquer que seja o papel que a gente exerça. O caminho não é focar no papel, o caminho é focar na transformação do coração. Então eu não busco ser o melhor pai, eu busco ser o melhor cristão, eu busco ser o melhor discípulo de Jesus. E ao me tornar gradativamente um melhor discípulo de Jesus, o que vai acontecer? Eu vou entendendo melhor o que é ser pai. Então eu não foco no papel, eu foco na transformação da mente e do coração. É aqui que as coisas operam. É nessa minha relação pessoal com a Escritura e com o básico da vida devocional que as coisas acontecem. Eu já contei algumas vezes essa experiência porque realmente ela é muito marcante para mim. Um dia, conversando com o Dr. Russell Shedd, no café da manhã de um congresso que a gente estava fazendo com a Rádio Transmundial, veio a pergunta ali da mesa para ele: Dr. Shedd, conta para nós, vai. Isso já foi bem no finalzinho da vida dele. Qual que é o segredo dessa tua vida tão exemplar, tão bonita, tão dedicada a Deus e etc. Ele sorriu e disse o seguinte: meu irmão, não tem segredo. É leitura da Bíblia e oração todos os dias sem falhar. É só isso. Não tem segredo. Não tem grandes coisas, não, é o básico. As outras coisas, os cursos que a gente vai fazer, o que a gente vai estudar, é o que veio depois. O alicerce sólido para a gente construir conhecimento, crescimento, ações, movimentos, o alicerce sólido é o arroz com feijão do dia a dia da leitura devocional. A leitura da Bíblia e oração. Como já cantava uma música que eu aprendi na escola dominical. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Lembra dessa música, Renata? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Esse é o básico, esse é o fundamental. Então, gente, começando, primeira estação. Prepararmos o ambiente e irmos para a leitura. Essa é a primeira estação. Nós estamos falando de uma disciplina espiritual, chamada Lexio Divina, e esse é o seu método. Isso significa que o método da Lexio Divina, em primeiro lugar, prepara um ambiente apropriado para o tipo de leitura que a gente vai fazer. Isso diz respeito ao livro que nós estamos lendo, que é a Bíblia, e isso diz respeito aos nossos objetivos com esta leitura, transformação. Certo? Então, não é a leitura de um manual, não é a leitura de um texto filosófico, não é a leitura de uma revista, não é a leitura de um jornal. Essas coisas a gente faz fazendo outras coisas, com o som ligado, a TV ligada, no ônibus, a gente faz desse jeito. Não, a Lexio Divina pede um tempo e um espaço adequado para que ela aconteça. Então, quais são as disciplinas que entram em apoio a uma leitura devocional adequada? O silêncio e a solitude, assim como eles funcionam para a oração. Sempre este ambiente, preparar um tempo adequado de silêncio e de solitude. Se você me disser que você não tem 10 minutos de silêncio e solitude na sua vida, marca um horário para conversar com o André, você tem problemas. Você encontra, a gente encontra. Entende? A gente precisa separar esse tempo apropriado. E vá com a mentalidade certa. Preparar o ambiente é lembrar na presença de quem nós estamos entrando. E palavras de quem nós estamos para ler e ouvir. Por que ouvir? Porque a gente recomenda que a Lexio Divina seja feita uma leitura em voz alta, para você ouvir o texto e não apenas ler o texto. Leitura em voz alta. São palavras que você vai ler e são palavras que você vai ouvir. E são palavras de Deus. São orientações do Senhor para a vida. Prepare-se para um encontro. Como é que você se prepara para o encontro com um amigo, com a pessoa amada,
uma pessoa que você não vê há muito tempo, um amigo querido, um familiar distante. Como que você prepara para um encontro? Né? Você já vai até pensando, né, quais são os assuntos que vão ser abordados. Né? Eu tenho algumas pessoas, amigas, que até costumam trazer um bloco de anotações com tópicos de conversa para não esquecer de tanta coisa que a gente tem para conversar naquela conversa, e para aproveitar o tempo, já leva tudo em tópicos ali, um esboço da conversa. Ora, nós estamos indo para um encontro com o Deus que se revela na Escritura. É palavra viva do Senhor para nós. Palavra que aos nossos olhos e ouvidos são vivificadas pelo Espírito Santo de Deus nesse encontro. Então vá com esse ambiente, para este momento, com o coração em uma postura reverente. Uma postura reverente. Uma postura de quem conseguiu uma audiência com o Senhor do Universo. E aquela é a tua audiência. E você vai entrar na presença dele. E ele vai falar. Esse é um ponto fundamental da leitura devocional. Creia que Deus fala. Creia que estas são as palavras do Senhor. Creia que você não está lendo um livro qualquer. Creia que você não está tendo um encontro qualquer. Você está numa audiência com o Senhor do Universo. E ali ele vai falar. Preparado o ambiente, vamos à leitura. Vamos à leitura. Que texto a gente lê? O que a gente deve ler na nossa leitura devocional? Existem inúmeras possibilidades. A Bíblia é um texto riquíssimo. A minha sugestão para quem quer começar uma jornada para ganhar a disciplina, sabe? Iniciar de um jeito mais adequado para que você não desista no meio do caminho, é a leitura de Salmos ou de Provérbios. Textos tremendamente adequados para uma leitura devocional. Como se trata de uma leitura devocional concentrada e com um objetivo bem definido, não é a mesma coisa do que um estudo, a leitura devocional, nós estamos selecionando textos menores. Então não vá você querer começar a sua leitura devocional pelo Salmo 119. Não vai dar certo. Né? Não vai dar tempo de você meditar nesse texto, por exemplo. São porções menores de texto. Pegue salmos mais curtos. Dica, Salmo 1, começa ali na sequência. O início dos salmos são salmos bastante curtos. E aí, na medida em que você vai ganhando experiência, sabendo como fazer, decorando os passos, etc., aí a gente vai começando a se arriscar a leituras de leitura devocional um pouco mais intensas, mais profundas ou um pouco mais longas. Mas o ideal é que sejam leituras mais curtas. Ok? Segunda estação, a gente vai entrar em um processo de meditação. Reflita sobre o significado da passagem. O que Deus está dizendo por meio dela? Nesse momento, a gente evita interpretações. A gente evita querer descobrir o que não está no texto. A gente evita especulações. A gente está buscando aqui o significado explícito daquelas palavras. O que está dito? Diga isso com as suas palavras. Entende? Não é um processo de estudo exegético, detalhado, com comentário. Aliás, não leve comentários para um momento de leitura devocional. Se possível, não leve uma Bíblia de estudo com você, muito menos o seu celular. O celular tem que ficar na outra sala. Leva a Bíblia, sem muitos comentários e sem muitos detalhes. A gente quer ouvir o texto e não comentários sobre o texto. Nós queremos ouvir o texto. É o nosso encontro com as letrinhas pretas ali do texto que a gente está lendo. É isso que a gente está buscando. Não a especulação, não o comentário, não a explicação. É o meu contato com aquele texto. E aí repita para você, faça o exercício. O que está dito? Sabe por que isso é importante? Porque na maior parte dos casos, a gente faz leituras e se você parar a leitura e disser, o que eu li até agora? Você já não se lembra mais. Por quê? Porque a nossa leitura é desatenta. A gente faz leitura correndo. Você já teve aquela sensação de que de repente você está lendo um texto um pouquinho mais longo e aí você para, eu vou ter que ler tudo de novo, porque eu já esqueci o que eu estava lendo. Já aconteceu com você? A gente faz isso o tempo todo com a Bíblia. Porque isso é uma prática, é um vício de leitura errado. A gente lê de forma desatenta.
leia atentamente. Eu gosto demais da passagem daquele etíope eunuco que está lendo o rolo do profeta Isaías, e o Senhor leva Filipe até ele. E aí quando Filipe chega para ele e pergunta: você entende o que você está lendo? Aí o etíope fala: ora, mas como que eu vou entender se não há quem me explique? Ele entendia o texto, ele conseguia ler o código, certo? Mas ele não entendia a mensagem. E aí o eunuco lança para Filipe perguntas: o profeta está falando dele ou está falando de algum outro? Ora, isso revela leitura atenta, a ponto dele se questionar: mas de quem o profeta está falando? O que está acontecendo aqui? Tem alguma coisa que eu perdi aqui, alguma coisa está fora de ordem. Aí Filipe entra e faz a explicação a partir de Isaías e chega até Jesus com ele. A explicação veio dali, mas o gesto do etíope é de uma leitura atenta, de alguém que está prestando atenção naquilo que está lendo. Entende? E aí como que a gente sabe se a gente prestou atenção no que leu? Você tem que ser capaz de repetir com as suas palavras: o que está dito é isso. É isso que o texto disse. Faça a meditação. A partir daí, o que Deus está me dizendo aqui? O que Deus está comunicando para mim com essas palavras? O que veio ao coração? Nem todas as leituras você vai chegar a todos os detalhes do texto. É uma pergunta bem imediata. Quando você lê o Salmo 23, por exemplo, você vai fazer sua leitura devocional no Salmo 23. Faça esse processo. E aí faça a pergunta: o que Deus está me dizendo por meio dessa passagem? O que Deus está me dizendo aqui? É interessante porque a resposta a esta pergunta tem a ver com o seu momento de vida. É o que está acontecendo hoje com você. Tal palavra foi o que saltou aos olhos. Tal palavra foi o que bateu no coração. Tal palavra foi o que me fez chorar. Tal palavra foi o que me fez me alegrar. Trouxe conforto para o coração. Trouxe confronto. Que palavra aqui que foi amarga no estômago? Isso é o que Deus está falando com você ali. Isso é o que está chamando a atenção sua ali, naquele seu momento devocional. Percebe? Isso é meditação. Sempre se fazer esse exercício de olhar para o texto, repetir o texto e pensar dali: o que é a palavra de Deus para nós aqui hoje? O que é que está chamando a atenção? Aonde pegou? Por que pegou? Isso é meditar. O legal é que quando a gente faz esse exercício, sabe o que naturalmente aí vai acontecer? Isso vai te acompanhar para o resto do dia. Essa palavra fica na cabeça. Essa é a ideia do Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite. Não é porque Davi lia a Bíblia o dia inteiro. É porque ele conhecia a palavra do Senhor. Meditava na palavra do Senhor é deixar que aqueles textos visite a gente ao longo do dia. E o tempo todo, diante de diferentes situações e circunstâncias, se fazer essa pergunta: e o que Deus está me mostrando aqui? O que eu estou aprendendo com essa circunstância? De acordo com aquilo que eu li. Como que aquela palavra se aplica aqui e agora? Como é que eu posso reagir de acordo com essa palavra? Gente, quando isso começa a acontecer, aí você vai ter uma surpresa. O Espírito Santo vai te dar alguns sustos. Alguns sustos. Sustos no seguinte sentido: você estava lendo aquele texto, foi uma palavra que te, por exemplo, confrontou. Putz, eu preciso mudar nisso daqui, eu não estou bem nessa área da minha vida. E aí você vai para o dia, e acontece alguma coisa que justamente exige de você uma conduta que é resposta para aquele texto. Isso é a palavra te acompanhando, é palavra viva. Ela vai te acompanhando. Isso é ver o Espírito Santo de Deus agir. Por quê? Porque na leitura devocional você está participando de uma disciplina da escola do Espírito. E não é só a hora marcada, ele vai estar com você ao longo do dia, porque ele mora em você, ele habita em você. Ele vai estar contigo. Terceira estação é a oração. Com base na meditação, qual é a sua resposta para Deus de oração? Com base no teu entendimento sobre o que aquele texto disse, com base na tua reflexão sobre como aquele texto bateu no teu coração naquele dia, naquele momento, o que você tem a dizer para Deus? O que você ora? Qual é a sua petição ao Senhor?
Qual é o seu agradecimento? Esse exercício vai purificando as nossas petições. Interessante. A pessoa que está acostumada com as orações automáticas, orações que não estão discernindo na presença de quem nós estamos, que não fazem o exercício que Jesus fez na oração do Sermão do Monte, que não faz o exercício de se apresentar diante do Pai, o Santo, pedindo a Ele que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando a gente pula essas etapas, a gente vai direto para as nossas petições. Aí sabe o que aparece de petição? Na maior parte dos casos, aquilo que Tiago condenou na carta dele. Vocês pedem e não alcançam nada porque vocês não sabem pedir. Vocês ainda não entenderam o que é petição na escola do Espírito. Petição não é de acordo com a trindade substituta, seus santos desejos, suas santas necessidades, seus santos sentimentos. Petição diz respeito ao propósito de Deus na tua vida. Por isso que esse exercício vai purificando as nossas petições. A gente vai ter experiências com Deus de leitura, onde Ele vai falar com a gente não vai ter coragem de pedir nada que seja em desacordo com a vontade dEle. Nada que seja egoísta, voltado pela nossa necessidade. A gente vai aprendendo a silenciar a trindade substituta e a viver de fato na presença da Trindade Santa. Esse é um processo importante, a oração. Quarta estação, a contemplação. O que inflamou o seu coração quando você leu esse texto? Acalme a sua mente e acalme o seu coração na presença de Deus. Não simplesmente saia do momento, né? Fez a leitura, fez a reflexão sobre o texto, a meditação, orou, a sensação é que a gente acabou ali, né? Não encerre com a oração. Tem uma quarta e uma quinta estação ainda para a gente percorrer. E isso tem um motivo. A contemplação faz com que agora, leitura feita, meditação feita, oração feita, a gente volte para o texto e para a nossa experiência que acabamos de ter. E a gente saia dali com uma marca, algo que ficou impresso em nós. O que fez o coração arder? É muito a experiência dos 2 discípulos lá a caminho de Emaús. Que quando Jesus Cristo lhes expôs as Escrituras, o que eles disseram? O nosso coração ardia, enquanto Ele expunha as Escrituras para nós. O que é que faz o coração arder? O que é que provoca realmente, gente, sentimentos na gente? O que é que mexe? Quais foram as emoções sentidas nesse processo? Isso é importante. Deus está atento às nossas emoções, Deus está atento aos nossos sentimentos. E esses sentimentos correspondem ao nosso momento e ao que aconteceu ali no nosso encontro com a palavra do Senhor. Aprenda a aquietar o seu coração na presença de Deus. Fique em silêncio por mais um tempo. Sabe o que a gente vai ensinando para a nossa mente, para o nosso coração? Gente, eu estou falando rapidamente de 5 estações. Isso aqui é um processo que não vai demorar muito tempo. Isso é um processo que você pode começar ali com 15, 20 minutos de dedicação para um tempo assim. Mas é interessante porque você vai ter uma luta interior. A luta interior de voltar logo para o dia. A luta interior, principalmente quando você termina a oração, que geralmente é quando a gente termina as coisas, é com oração, né? Termina o culto como? Orando. Termina, né, uma reunião de pequeno grupo como? Orando. Então a oração geralmente é o ponto final das coisas. Quando isso acontece e a gente vai para a contemplação, daí acalmar o coração, o nosso coração e a nossa mente já começa a palpitar por pegar o celular, por ir para a próxima atividade, por começar as coisas, etc. Esse é o nosso jeito de dizer para o nosso coração, se aquieta. Esse é o nosso jeito de dizer para a nossa alma o que o salmista diz para a alma dele. Alma, por que você anda tão agitada? Para que essa agitação toda? Por que você está vivendo nesse ritmo frenético? Qual é a razão disso? Descanse. Contemple o Senhor. Lembre-se na presença de quem você vive. Lembre-se com quem você acabou de falar. Lembre-se quem é o teu protetor.
Lembre-se de quem te garante o futuro, que não é o teu trabalho, não é o teu esforço, não é a tua força, não é o teu braço, é o Senhor. Lembre disso. Aprenda a aquietar o coração, aprende a aquietar a alma, aprende a se deleitar na presença do Senhor. Esse é o exercício que a gente viu os salmistas fazendo o tempo todo. A alma que descansa no Senhor. Gosto muito quando o salmista fala: eu na sua presença sou como uma criança que acabou de mamar. Lindo esse texto, não é verdade? Uma criança recém-amamentada, tranquila, serena. Eu tenho o que eu preciso. Estou satisfeito. A contemplação gera exatamente essa experiência para nós. Não espere que isso vai acontecer de primeira. Entende? Não espere que você já vai ter ótimos resultados e vai ser perfeito desde a primeira vez. Não, isso leva tempo. Isso é disciplina. Lembra sempre disso. Disciplina. Você está fazendo algo hoje, intencionalmente. E vai repetir isso várias vezes, até que você se aperfeiçoe naquilo. Então a caminhada até o aperfeiçoamento é de erros e de acertos. É de erros e de acertos. Você está alcançando, buscando um objetivo que hoje, imediatamente, você não é capaz de realizar, de sustentar. Entende? Então seja paciente com você mesmo, seja disciplinado, seja rigoroso, mas seja paciente com você mesmo. Não permita que a experiência ruim do dia anterior tire a disciplina do dia seguinte. Insista, volte, prepare o ambiente, leia, faça tudo como deve ser feito. E a quinta estação é a resolução. A resolução é quando nós buscamos partir daquela experiência para a ação. Como Deus te chama para viver a palavra dele? Como Deus te chama para viver a palavra dele? Qual é o compromisso que você assume com ele diante dessa experiência? Qual é o compromisso que você assume com ele? Então a resolução tem a ver com este chamado para a ação. E um chamado para a ação movido por este encontro que você teve com aquela porção da palavra de Deus naquele dia. O que me desafia a ser colocado em prática? Qual compromisso eu quero assumir com o Senhor diante do que eu acabei de ler? O que precisa ser mudado, o que precisa ser feito? Quais são as ações na vida de outras pessoas que eu posso desenvolver para o bem delas? A gente sempre tem que sair de um momento de leitura devocional com algum desafio no nosso horizonte. Porque, lembra, é a leitura para a transformação. John Stott tem uma frase muito legal sobre isso. Ele diz assim: toda pessoa que não passa a praticar aquilo que conheceu, jamais avançará no seu conhecimento. De novo, toda pessoa que não passa a praticar aquilo que conheceu, jamais avançará no seu conhecimento. Isso se aplica a tantas coisas, mas especialmente para a Bíblia. Se a gente não passar, como Tiago insistiu com a gente, sejam praticantes da palavra e não meros ouvintes. O ouvinte da palavra ouve e entende. O ouvinte da palavra enche a cabeça de informação. Isso tudo é um processo muito bom. O conhecimento bíblico, a aquisição de conhecimentos diários, com leituras que a gente faz, com estudos bíblicos, com crescer, com pregações, com devocionais, com livros, são conhecimentos que a gente vai adquirindo. Isso tudo é um processo muito bom, tem a ver com a nossa disciplina, sem dúvida nenhuma. O estudo da Bíblia faz parte disso. Só tem um detalhe: não vai haver conhecimento da Bíblia de fato, se tudo isso que a gente adquiriu de conhecimento não descer para a vida, não descer para a prática. Eu não fizer esta pergunta: como Deus me chama para viver a palavra dele?
Qual compromisso eu assumo com Deus diante do que eu aprendi hoje? Diante do que eu experimentei hoje? Qual é o compromisso que eu assumo? Se isso não acontecer e não virar modo de vida, a gente não está conhecendo a Bíblia do jeito que a gente deveria conhecer. A gente continua lendo, mas não estamos comendo o livro. É para comer o livro. Ok? Por fim, gente, todo esse processo de preparar o ambiente, ler o texto, processo de fazermos a nossa meditação em cima daquilo que foi lido, buscarmos responder ao Senhor com a nossa oração, contemplarmos o Senhor a fim de entendermos o que se passou no nosso mundo interior e descansarmos no Senhor e concluirmos isso com a resolução. Isso formam as 5 etapas do que a tradição cristã chama de leitura devocional. Certo? Lembre-se apenas de algumas coisas. Primeiro, leitura devocional não é o mesmo que estudo bíblico. Lembra disso. Nós estamos falando de um tempo devocional. O estudo é outra parte. O estudo é outra coisa. Tem que ser disciplinado? Tem. Graças a Deus, a gente tem um monte de gente aqui que todos os dias ouve as nossas devocionais, estuda a Bíblia com seu pequeno grupo, com mulheres. A gente tem gente aqui que todo domingo, 9 horas da manhã, sem falhar, está no crescer. Isso é disciplina. Isso é disciplina. Entende? O estudo é necessário para isso. Então, nestes processos de estudos, nós estamos alcançando este conhecimento de todo da Escritura. Então, quando a gente se dedica ao estudo da Palavra de Deus, o que vai acontecendo? Nós vamos ganhando um repertório de conhecimentos da Bíblia. Nós vamos entendendo a mensagem da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Vamos entendendo que a Escritura, a Palavra de Deus, nos conta uma história do começo ao fim. Quando isso vai acontecendo, o que começa a ser gerado na nossa mente é o entendimento da grande narrativa que a Bíblia nos conta. E na medida em que nós vamos trazendo acrescentando a este conhecimento, novos conhecimentos, cada vez mais clareza sobre quanto ao que a Bíblia nos conta como uma história, como um todo, quando este estudo bíblico se torna cada vez maior e mais sólido, melhor será o meu aproveitamento de leituras devocionais. Percebe? Porque na leitura devocional eu me dedico a uma pequena porção de texto. E quando eu tenho o estudo que está acompanhando este processo paralelamente, estes textos vão deixando de ser textos isolados e vão sendo inseridos em um todo. Percebe? Então a leitura devocional caminha lado a lado com o estudo. O estudo é tudo isso que a gente já está acostumado. E uma coisa que eu não posso esquecer de dizer para vocês, eu até tinha notado isso. Quando a gente manda para vocês diariamente, pelo aplicativo da Ibaviva, as nossas devocionais, o nome devocional, entenda isso, não é para que aquilo seja o seu único momento devocional. Aquilo não substitui o teu tempo de leitura da Bíblia. Aquilo te sugere um assunto e aquilo te dá uma explicação de um texto bíblico que está relacionado às mensagens das séries. Então aquilo é uma fonte de conhecimento para você. Aquilo te explica porções da Bíblia sempre relacionado às nossas séries. Aquilo não substitui a tua leitura devocional. Aquilo não substitui o teu tempo com uma Lexio Divina. Porque ouvir uma devocional é importante, mas é uma atividade passiva. Eu estou apenas recebendo. A Lexio Divina é completamente ativa. Sou eu que estou fazendo. Eu que estou caminhando com as minhas próprias pernas. Percebe? Então são coisas que vão se complementando, mas não substituindo. Isso está claro? Beleza? Tudo isso, gente, para nós encerrarmos, nos prepara para onde a nossa vida verdadeiramente frutifica, aonde a nossa vida ganha propósito, que é na comunhão. Tudo isso nos prepara
para a vida em comunhão. A vida em comunhão é a essência do ser igreja. Então, as disciplinas espirituais, se você observou bem, as que a gente mais mencionou até aqui, solitude e silêncio, são duas disciplinas de preparação do nosso ambiente, para duas disciplinas que a gente viu, oração e estudo. O que tudo isso tem em comum? São individuais. Percebe? É eu preparando o meu coração e a minha mente. É eu abrindo o espaço no meu ser para ser transformado pelo Senhor. Certo? Este é um movimento da vida espiritual. Ela, em primeiro lugar, vai lá para dentro. Certo? Mas este movimento interior da vida espiritual apenas prepara para o próximo movimento, que é o movimento para fora de nós. É isso que nos prepara para a vida comunitária. Quando não somos preparados no interior para a vida em comunhão, o que acontece quando a gente chega na comunhão? A gente compete, a gente briga, a gente separa, a gente rompe e assim por diante. Se as disciplinas interiores estão em plena atividade, o que acontece quando eu chego para a vida em comunhão? Eu edifico, eu ensino, eu aconselho, eu abraço, eu acolho, eu sou agente de reconciliação e de paz. Você entende? As disciplinas espirituais trabalham neste movimento. E é bonito pensar que este é o movimento do Espírito. Gostaria que você ficasse de pé por um minuto e a gente terminasse com um exercício. Vocês sabem que a palavra bíblica Espírito, como o Espírito Santo de Deus, tanto no grego quanto no hebraico, ruá no hebraico e pneuma em grego, significa ar, fôlego, certo? Ok? O que aconteceu quando Deus formou o homem? Ele modelou o barro lá no chão do jardim, certo? Da sua criação. E aí ele fez o que em seguida? Soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. Certo? Muito bem. Inspire e não solte. Vamos lá? Vamos fazer todo mundo junto? 1, 2, 3. Segura. Segura por 10 minutos. Eu vou contar. Não dá? Sabe por quê? Porque a respiração não foi feita para funcionar desse jeito. Ela tem um ciclo. É o ar que entra e ele pede para sair. Esse é o movimento da vida do Espírito. É aquele que entra e faz a sua obra do lado de dentro. E ao fazer isso, ele nos lança para fora. Essa é a vida do Espírito. Da solitude para a comunhão. Das disciplinas individuais para as disciplinas comunitárias. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, pelo Teu cuidado para conosco. Continue, Senhor, a acompanhar-nos, a cada um, na nossa particularidade, e ajudar, Senhor, a todos nós, no poder do Teu Espírito, a alcançarmos esse maravilhoso objetivo que é sermos como Cristo, termos um coração completamente devotado ao Senhor. Que a prática dessas disciplinas, Senhor, seja para todos nós uma realidade daqui para frente. Que sejamos encorajados, Senhor, com a nossa própria perseverança, sejamos encorajados com os exemplos dos nossos irmãos e com o encorajamento vindo deles. Sobretudo, Pai, que encontremos o encorajamento do Teu Santo Espírito que vai nos mostrando o quanto a prática dessas disciplinas tem o poder transformador. Que sejamos, Pai, e que assim seja com a nossa vida, porque queremos ser o povo que o Senhor espera que nós sejamos, aptos a toda a prática de boa obra segundo a Tua vontade. Despede-nos debaixo da Tua graça, da Tua paz, da segurança e do Teu amor, em nome de Jesus. Amém.